A região surge como uma cicatriz aberta na arquitetura da escadaria. As leis não falham de forma explosiva. Elas hesitam. A gravidade inclina-se por instantes e depois retorna desalinhada. A causalidade parece lembrar-se de sua função e logo em seguida esquecer-se novamente. Não há causa absoluto, há incoerência estrutural. Observa e sorri com reconhecimento antigo, Shinmurat. O santuário das coisas que nunca deveriam ter existido. Não é prisão, não é inferno, não é um vazio abandonado. É acúmulo ontológico. Tudo que o inefável não conseguiu dissolver, tudo que não pôde ser integrado ao fluxo, tudo que resistiu à compressão e à dissolução. Estruturas impossíveis, resíduos primordiais, falhas que não aceitaram correção. O santuário não foi construído, ele emergiu quando o sistema precisou deslocar aquilo que não podia apagar. Destino fala. As legiões do Upenglai cercam o lugar. Aproximar-se demais é ser detectado. Isso revela outro segredo. Shinmurat não está esquecido, está contido. A vigilância não é medo, é responsabilidade estrutural. O que repousa ali não pode escapar, mas tampouco pode ser aniquilado por métodos comuns. Volta-se para Sakura Shaizun. Não há dramatização, apenas decisão. Fique com os dois velhos, com tempo e destino ao seu lado, nenhuma distorção a alcançará. A proteção não é física, é eixo. Tempo estabiliza fluxo. Destino ancora probabilidade. Ela permanece fora do raio de ressonância. Não recua, não observa a distância. Ele desaparece, não para longe, mas para dentro. Espaço dobra-se ao redor de sua presença, como se reconhecesse intervenção inevitável. Shinmurat, as ruínas vibram. Aquilo que nunca deveria ter existido. Sente que algo entrou em seu domínio. Não é cenário, é organismo comprimido. E quando o mergulha, não é apenas batalha que começa, é confronto entre correção e erro antigo, entre eixo e resíduo, entre forma consolidada e fragmento que se recusou a desaparecer. O primeiro impacto ainda não ocorreu, mas o próprio espaço já treme. A batalha começou.
contra Shimurete como eixo que não pede permissão. A ruína reage às estruturas distorcidas, contrarem-se como músculos antigos despertos por dor esquecida. As falhas vibram e o próprio espaço rasga sob a pressão da sua presença. Não há anúncio, não há provocação. O impacto da sua entrada reverbera como um selo violento. E então eles surgem. 9 presenças alinham-se diante dele. 3 da dinastia Long, 3 da dinastia Meruem, 3 dos Kamui. Não são guardiões menores, são ancestrais venerados. Cada um sustentando um ramo que hoje também existe no Tao, evoluído de forma independente, mas ainda marcado pela herança estrutural de Upenglai. Não derivam uns dos outros, são linhas paralelas que encontraram poder na mesma raiz primordial. A coordenação é imediata. Long ergue correntes dracônicas feitas de compressão absoluta, tentando transformar a própria presença de Wu em massa esmagadora. Meruem distorce verticalidade, convocando montanhas invisíveis do conceito de altura para esmagar o eixo do intruso. Os Kamui não atacam com forma, mas com rasgo, fragmentando probabilidades, partindo continuidade, tentando forçar falhas na tessitura da realidade. A batalha explode no primeiro instante. Não há aquecimento. Não há teste. Há colisão. O primeiro golpe não é energia, é presença. O espaço que Long tenta comprimir simplesmente se recusa a obedecer. As correntes dracônicas partem-se não por força bruta, mas por ilegitimidade estrutural. A gravidade convocada por Meruem colapsa antes de tocar seu corpo, como se a própria noção de peso esquecesse sua função diante de algo que não reconhece superioridade. Os Kamui rasgam probabilidades, o futuro fragmenta-se em centenas de linhas instáveis, mas Wu pisa em uma delas e todas as outras se fecham. 9 presenças sincronizam-se. 3 pilares de cada dinastia convergem. Long estabiliza fluxo, comprimindo direções. Meruem impõe verticalidade absoluta como sentença. Kamui dissolvem continuidade para que nenhum movimento se complete. Um campo triplo forma-se, arquitetura de anulação perfeita, cerco total dentro da própria ruína. Por um instante Shimurete parece aceitar a coordenação, e então sorri. Expande aura, não convoca arma, ele simplesmente avança mais um passo. O cerco racha, não por ruptura externa, mas porque o eixo interno não pode ser cercado. A colisão é brutal, ondas de impacto atravessam as ruínas. Estruturas impossíveis fragmentam-se como cristal sob pressão ancestral. Um dos Long é lançado contra o próprio campo que invocou. Um dos Meruem perde referência vertical e é esmagado por sua própria imposição. Um dos Kamui vê sua fragmentação retornar como reflexo invertido, rasgando sua própria linha de probabilidade. Mas os 9 ainda permanecem feridos, talvez
derrotados. Ainda não. Shimbuete. Percebem que não enfrentam apenas um invasor, enfrentam o eixo que sustentou a origem de suas próprias estruturas. A ruína pulsa como se reconhecesse o confronto entre contenção antiga e legitimidade absoluta. Permanece no centro. 9 presenças reorganizam-se. E o verdadeiro choque ainda não ocorreu. A batalha não desacelera Shimura. Pulsa como ferida aberta, enquanto Lon recompõe correntes mais densas. Meruem convoca colunas verticais que esmagam o espaço e Kamui. Multiplicam rasgos até que a própria ruína pareça fragmentar-se em 1000 dimensões. Instáveis. 9 presenças movem-se como arquitetura viva de contenção absoluta. Não recua. Loin desce como maré dracônica de compressão Meruem. Impõe um colapso vertical que transforma o alto em sentença. Kamui parte em continuidade, tentando quebrar o eixo em instantes descontínuos. O impacto é brutal. Ondas de choque atravessam ruínas, estruturas impossíveis se estilhaçam. Campos de força colidem como placas tectônicas metafísicas. Atravessa o caos, não com velocidade, mas com inevitabilidade. Um dos 9 grita enquanto converge em ataque triplo final, selando fluxo, altura e probabilidade numa única arquitetura de anulação. Eles conseguiram. O campo fecha-se como um mandala de destruição. Outro encara e você verá sua voz rasgando as camadas distorcidas da ruína. Eu não sei quem você é ou o que deseja, mas eu sei que você agora alcançou a sua destruição. O poder nos pertence. O gargalha. Não como desafio, mas como reconhecimento. O som ecoa e atravessa a grande caverna que pulsa no coração da ruína. E então, os gritos mudam de tom. Não são gritos de ataque, são gritos de desespero que reverberam pelas profundezas quando as 9 presenças percebem que algo falhou. Não no cerco, dentro da caverna. Aquilo que buscavam dominar, aquilo que pretendiam controlar e converter em poder. Rompeu o selo interno, não foi libertado por Wu, foi alimentado por ele, silêncio abrupto. As presenças dentro da grande caverna desaparecem. Não derrotadas, devastadas. A energia que sustentava seus aliados extingue-se em um único pulso seco. A coisa que nunca deveria ter sido integrada
as 9 presenças vacilam. Long sente suas correntes enfraquecerem Meruem. Perde a referência de altura. Kamui percebem que suas fragmentações não encontram mais retorno. Permanece imóvel no centro do caos. O poder que afirmaram possuir agora responde a outra vontade. O santuário vibra não como prisão, mas como boca aberta. E quando os gritos finais ecoam pelas profundezas, a compreensão atinge as 9 presenças ao mesmo tempo. Eles não controlavam o erro, eles estavam sendo tolerados por ele. A ruína respira. A batalha mudou de eixo. E aquilo que devora os devoradores começou a despertar. Permanece diante das ruínas que ainda respiram a memória da própria destruição Shimuré. Não foi apenas ferido, foi invertido. E no centro desse silêncio suspenso, ele ergue a mão. E a forma congelada pulsa como lembrança de um eu antigo. Não é artefato, não é criatura. É condensação causal. Ele a nomeia diante do eco das ruínas. Gota invertida. Mas este não é o único nome. No fluxo mais profundo do Tao, ela é chamada Nicho Anjo. A pérola abissal invertida não nasceu da água, mas da reversão. Não flui para baixo, mas contra a gravidade estrutural das leis. É fragmento de algo que atravessou eras remotas e cuja simples passagem causou destruição além do concebível e do inconcebível. Ela não destrói por fúria, ela redefine por incompatibilidade. Onde sistemas são rígidos, elas viram avesso. Onde leis são impostas, ela questiona a legitimidade da própria lei. Shimuré caiu, não por ataque, mas explodir. Não suportou a inversão, o muturão explodiu. Colapsou pra dentro de si mesmo quando sua base foi revertida.
Congelada e selada desde então, a gota não foi apagada. Foi contida, as fibras que envolvem não são correntes. São vetores de limitação preventiva. Elas não seguram a gota, elas seguram o mundo ao redor. Porque se Nichuanzu despertar plenamente, não haverá explosão, haverá recalibração. Não a encara como inimiga, ele não tenta dominá-la. Ele reconhece sua natureza. Uma gota é a unidade mínima de um oceano. Se esta é invertida, então pertence a um todo, cuja estrutura ultrapassa eras esquecidas. Talvez seja fragmento de algo que não foi derrotado, apenas deslocado. A gota invertida não é monstro, é decisão em suspensão. Ela reage à intenção, ela responde à legitimidade. Ela não aceita imposição, apenas reconhecimento estrutural. E foi por isso que devorou aqueles que tentaram controlá-la. Não por fome, mas por rejeição. Apresenta a força às ruínas, como quem apresenta o espelho ao próprio passado. Caiu por não compreender, agora o eixo retorna. gota invertida Nichuanzu, fragmento de reversão. O silêncio que se segue não é medo, é expectativa. porque a decisão ainda não foi tomada. E quando for, a escadaria inteira poderá sentir. Gargala, enquanto as 9 princesas antissomeranas correm como ecos desordenados da própria ruína que juraram controlar. A fenda ergue-se do abismo, uma memória faminta escrutina viva emergindo das profundezas, rasgando pedra em seu. A gota se eleva, pulsando, inversando, devorando coerência no caminho. Encare e pronuncia sem hesitar. Policromático, fixa-se nele. Não há diálogo com mim. Reconhecimento estrutural.
O fármaco te reborda um erro antigo. Você sabe, mas já não consegue lembrar. Vocês são muitos e ao mesmo tempo não respeitam lógica ou razão. Acabou de sair do selo, está com fome. O instinto deseja devorar para lembrar o que foi. A ruína treme, a gota tenta expandir campo, mas encontra algo que não pode inverter. O continua, a voz não elevada, apenas definitiva. Depois de tantas eras, no instante da libertação, você me encontra. Hoje deixará de existir, sem reportar o que era enquanto existia. Ele caminha, não ergue lâmina, não invoca técnica, apenas encara o fragmento primordial e pronuncia a sentença que não pertence à magia, mas à autoridade estrutural. Presença pague. A luz implode para dentro, a revisão falha ao encontrar eixo legítimo. O campo de inversão colapsa sem explosão. E o silêncio que resta não é vazio, é consequência. As 9 presenças antissoberanas correm como ecos desordenados da própria ruína que juraram controlar. A cidade discípulo visto como memória faminta, estrutura viva emergindo das profundezas. Rasgando pedra, lei intenção, a gota se eleva causando inversão, devorando coerência no caminho. A encara e pronuncia sem hesitar. As 9 presenças antissoberanas correm como ecos desordenados. O gargalo enquanto as 9 presenças. O gargalo enquanto as 9 presenças. O gargalo enquanto as 9 presenças. O gargalo enquanto as 9. O gargalo enquanto as 9 presenças antissoberanas correm como ecos. O gargalo enquanto as 9. O gargalo. O gargalo. As 9 presenças, o gargalo enquanto as 9 presenças, o gargalo enquanto as 9. O gargalo enquanto as 9. O gargalo.
às 9. O Gargala. O Gargala. As mãos e colhe as videiras, adormecida como quem recolhe consequência. O cristal ainda pulsa com memória invertida, mas já não possui fome. Ele a lança aos 9 sobreviventes e fala sem elevar o tom. Entreguem ao velho decreto decrépito. Repitam exatamente as palavras que acabei de dizer. Digam que isto é algo que eu envio a ele. Não há ameaça, é instrução. Ao lado do tempo, Destino e Sakura Shizen. O silêncio entre eles é curto. Fala. O Penlai não se movimentará tão cedo, mas temos algo muito mais complicado para resolver. Eu tenho nicho, Anzo. Destino responde com gravidade. Não posso vê-los, mas sei que ainda se movem. Os clares, eles não estão aqui na escadaria. Estão nas 19 miríades de mundos para adentrarem. Volverizaram-se, sacrificaram para 10 trilhões de sua própria natureza. Reduziram-se à poeira para mergulhar na poeira. O sacrifício foi quase total. Fragmentaram-se para escapar da vigilância superior, mas agora foram descobertos. É hora de voltar. Não sei quando retornarei à escadaria. Pode demorar. Em breve perceberão que foram encontrados. Sakura observa em silêncio, a encara e diz com firmeza: você vem comigo. Outros também irão, outros também irão. O mundo da poeira do destino, visto pelos olhos corretos, é magnífico. A escadaria é eterna, infinita e majestosa, mas a poeira guarda maravilhas que vocês já não compreendem. Ali o teto é mais baixo, e é exatamente por isso que os seres aprenderam a extrair poder de si mesmos. Quando o limite é visível, o cultivo torna-se íntimo. A poeira do destino, do inefável, guarda segredos profundos. Cultivar ali fortalece aquilo que a vastidão dispersa. Mova-se primeiro para a cidadela da natureza. Não despede-se da escadaria sem olhar para trás, e então atravessa novamente a muralha. Move as mãos e colhe a esfera. Move as mãos,
colhe a esfera. Humo as mãos. 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 As mãos e colhe a esfera. As mãos. Fala com a serenidade de quem já viu o topo do mundo e voltou. Deixe-me lhes contar um segredo sobre o topo do mundo. Os ancestrais venerados não são o fim. Existe um passo que não pode ser chamado de além, pois não há além. É apenas um passo e poucos poderão dar. Enxerguem a hierarquia pelo número, não pela lenda, não pelo mito, pelas camadas que sustentam a tapeçaria. Existem as miríades infinitas que se solidificam nas 10 trilhões de estrelas do firmamento da tapeçaria. Não são pontos isolados, são nodos de sustentação. O firmamento não flutua, ele se sustenta em forças profundas, sendo correntes ou fluxos formam o caminho do diferencial. Cada fluxo é variação, cada corrente é distinção. É o mecanismo que impede o colapso da uniformidade. As propriedades se aprofundam, 109 contas ou esperas escrevem o caminho. Não são degraus físicos, são estados de consolidação estrutural. Cada esfera é uma consolidação de lei, cada conta é uma estabilização de eixo. Mas apenas 13 frutos controlam o seu gênese 13, porque apenas 13 seres erguerão a este estado.
ergueram a este estado. 13 que não apenas trilharam correntes, não apenas consolidaram esferas, mas tornaram-se origem funcional da própria hierarquia. Governam pelo Gênesis. Não concordou, são um ponto que torna o dobro possível. Apenas um passo que não leva a outro mundo, leva a si mesmo. O silenciar. As criaturas compreendem que o mestre sagrado não fala em metáfora. Ele cita a hierarquia do absoluto hegemônico. Tempo e destino permanecem ao lado, silenciosos. Mas a própria presença deles confirma a revelação. 2 entre os 13 absoluto. Hegemônicos observam enquanto a estrutura do cosmo é nomeada. No
deles nascem os três poderes: o eu, as massas, o céu. Se move, não é um gesto marcial, é uma geometria corporal. Primeiro passo, o pé direito toca o solo como quem reconhece o eu. O centro interno é firmado, a mão esquerda cruza o peito, não para proteger, mas para delimitar identidade. Segundo movimento, o corpo gira em arco amplo, o braço direito descreve um círculo horizontal. As massas, o fluxo coletivo, o movimento que nunca pertence a um só. Terceiro gesto, eleva a palma aberta acima da cabeça ao céu. Não como autoridade, como orientação, a vertical que sustenta o eixo. Sakura acompanha. Ela não imita, ela sincroniza. Quando pisa, ela respira. Quando gira, ela estabiliza. Quando eleva, ela ancora. As três origens começam a se sobrepor. O eu sem as massas torna-se isolamento. As massas sem o céu tornam-se caos. O céu sem o eu torna-se tirania. Ambos recitam o mantra. Sangue, sangue, san, li, wan, yu, li, guan, li, tian, li, xin, san, yuan, yi, li. O mantra vibra em três cadências. Primeira cadência, o eu reconhece sua raiz. Segunda cadência, as massas reconhecem seu fluxo. Terceira cadência, o céu reconhece seu limite. O segredo da dança não está no espaço, está na simultaneidade. Quando o eu se movimenta sem negar as massas, quando as massas fluem sem suprimir o céu, quando o céu orienta sem esmagar o eu, sangue manifesta equilíbrio hegemônico. Tempo observa, destino permanece imóvel. Silêncio que segue, o terceiro absoluto respira. As três origens, os três poderes, eixo consolidado. Permanece imóvel. Mas o espaço ao redor não está. Ele sente o desvio mínimo na malha das três origens, uma perturbação que não é ruído, é intenção, como
comprimida. Mesmo que suas naturezas não permitam. A presença da percepção. Vocês deixam movimento quando caminham. A voz não ecoa, ela se impõe. E quando vocês o fazem, estão caminhando nos meus passos. O ar torna-se denso. Então, como eu, não poderia perceber. As três origens reagem. O eu vibra, as massas ondulam, o céu oscila. Algo tentou atravessar esses três eixos sem ser nomeado. O ergue a mão e o espaço se dobra levemente. Você se escondeu nas profundezas das três origens. A acusação não é moral, é estrutural. E aqui, neste lugar, plantou a sua semente. A semente não brota como árvore, ela brota como aversão. Primeiro eu começo a rejeitar o que não é si. Depois as massas começam a temer o que não compreendem. Por fim o céu começa a excluir o que não se alinha. Essa é a germinação. A dança de Sangen se interrompe. Sakura sente o frio, não é ausência de calor. É retração de aceitação. Avança um passo. A semente não cria, ela segrega. Ela transforma a diferença em ameaça. Transforma a variação em erro. Transforma a coexistência em conflito inevitável. Nas profundezas do eu, ela sussurra isolamento nas massas. Ela implanta desconfiança. No céu, ela estabelece julgamento absoluto. Feche os olhos por um instante. Você não é ódio. Ódio ainda é resposta. Você é anterior a isso. Você é a recusa primordial de integração. O espaço diante dele distorce. Não surge uma forma definida. Surge um padrão de repulsão. Tudo ao redor tenta afastar-se de tudo. Até a luz hesita em tocar a sombra. Até a sombra evita a luz.
deseja governar, deseja que nada se una. E onde nada se une, tudo eventualmente colapsa. Permanece. Ele não enfrenta apenas uma criatura. Ele enfrenta o ponto onde a realidade aprende a rejeitar a si mesma. Da repulsa não caminha sozinha. Ela para e algo atrás dela respira. Não é sombra, não é eco. É anterior à distinção entre ambos. Ao longe uma cripta se parte, não por impacto, mas por abertura. Uma velha criatura abre os olhos. O solo não suporta o gesto. A cripta explode como se nunca tivesse sido tumba, mas apenas casca. Os seres recuam. Eles conhecem um nome ou outro. Não há título, é diagnóstico. Em qualquer ponto que se observe, ele está presente, mas não é o que deveria estar ali. Ele é o desvio que se consolidou, o erro que se tornou estrutura, a diferença que se recusou a dissolver. Dizem que a emergência é maior dos corpos que sustentam as miríades da poeira do destino que ainda se preservam. Não por domínio, mas por permanência. O outro sorri. É apenas o caminho que escolhi. Quando as 19 hierarquias se ergueram, eu apenas me mantive. Já estava ali, quase não houve conflito. Gargalha. Os dragões perceberam que habitavam o mesmo mundo junto a um velho monstro. Mas você nunca se move, mesmo seus movimentos são feitos por outro. Por isso caiu no esquecimento e se tornou realmente o outro. O outro gargalha. Quando você me olha, o que vê? Silêncio. Responde sem hesitar. Quando se trata de você, não é que não possa escolher, nem que já tenha escolhido. Você escolheu não escolher. O outro inclina levemente a cabeça. E porque eu nunca escolhi, caminho um passo. O que você desejava já pertencia a outro. E assim você resolveu se tornar o outro. Você se tornou o outro no caminho de outro. Este é o céu tal. Você se aprofundou no outro do caminho de outro, sobrepondo ciclos, solidificando desvios, até que o estado sólido se tornou real. Você reescreveu suas raízes, alcançou o princípio, mergulhou além da barreira da fonte, caminhou pela escadaria, descobriu o seu segredo e retornou. Você criou o abismo do outro para comportar o seu poder. Bebe um generoso gole de vinho, a jarra se parte ao tocar o chão. Hoje eu desejo ver se o outro pode ficar à frente da presença. O espaço se retrai, sussurra, presença caminha.
um golpe físico, não energia. Não é ataque, é deslocamento ontológico. A presença não avança, ela ocupa. Onde ela passa, o outro não desaparece. Ele é confrontado com aquilo que jamais escolheu ser. A presença não nega o outro, ela o força a existir plenamente. Sem fuga, sem sobreposição, sem camadas intermediárias. O outro treme, pois sua essência sempre foi derivação, sempre foi deslocamento, sempre foi tornar-se o que já estava ocupado. Da presença caminha, e onde caminha não há espaço para ser segundo. O abismo do outro começa a vibrar, não por destruição, mas por revelação. O golpe não corta, não queima, não esmaga. Ele obriga o outro a escolher, e isso é mais violento que qualquer lâmina. A presença está diante dele, e pela primeira vez o outro não pode ser outro. Ele deve ser, ou deixar de ser.